Olá! Nesse capítulo, nós vamos conferir como desacoplar as nossas configurações de cada uma das nossas instâncias. Para fazer isso, nós utilizaremos a libpython decouple. E o primeiro exemplo que eu vou te dar é o seguinte. Quando nós acessamos o servidor e tentamos acessar um path qualquer para o qual nós não configuramos, veja que ele mostra essa página de erro. E isso é ruim porque um possível atacante já sabe que nós estamos trabalhando com um Django e já passa a ter mais informações do que ele deveria. Então, no nosso servidor, é interessante que essa página não seja mostrada. E aqui ele já dá até a pista, dizendo que nós estamos vendo este erro porque a nossa variável de settings, chamada debug, está com o valor true. No entanto, é interessante que esta tela apareça quando nós estivermos desenvolvendo localmente na nossa máquina, porque ela tem informações que nos ajudam a encontrar o problema. Então, para termos de teste, a gente pode avaliar aqui nos settings para entendermos qual é o problema. Então, nós temos aqui esta variável que está true e a ideia é que ela fique com um valor false. Então, quando eu atualizo agora a página, veja que não há informação sobre o erro que aconteceu no nosso back-end. Agora, o que acontece é que nós temos então que a configuração, quando eu estou rodando no meu ambiente local, é uma, ou seja, deve ter o valor de true, e a configuração, quando nós estamos rodando no Heroku, tem que ser igual a false. Logo, este valor não poderá mais ser uma constante. A gente vai ter que ter alguma forma de configurar cada uma das instâncias da nossa aplicação de uma maneira particular para cada um. Então vamos começar instalando a libpython decouple. pipenv install simples python decouple. Então, uma vez com a lib instalada, nós utilizaremos a função config de dentro da biblioteca decouple para poder ler estes valores de configuração. Essa função funciona da seguinte maneira. Ela vai buscar pelo nome de uma configuração que eu vou até manter o mesmo aqui, debug. E onde ela vai buscar esse valor? Primeiramente, ela vai tentar achar este valor por uma variável de ambiente chamada debug. Caso essa variável de ambiente não esteja definida, ele vai buscar em um arquivinho chamado .env. Então, no nosso ambiente local, o que nós vamos fazer é criar o arquivo .env, onde localmente nós vamos colocar o valor debug igual a true. Um pequeno grande detalhe é que toda variável de ambiente e deste arquivo será recebida como uma string. E a gente precisa fazer a conversão, porque essa variável debug é do tipo booleano. Para fazer essa conversão, existe um parâmetro da biblioteca chamado cast, que vai ser utilizado para fazer essa conversão. E nós vamos passar a função bool para fazer a conversão para o booleano. Se isto funcionou, a gente pode dar um restart no nosso servidor e ver que, quando acessamos a página local com erro, realmente veio o verdadeiro, que está dentro do nosso arquivo de configuração .env. Agora, se nós trocarmos para false e aí rodarmos novamente o nosso servidor, veja que nós temos o efeito de carregar as nossas configurações desse arquivo .env. Pequeno grande detalhe, se você criou o seu projeto através do GitHub, o .env já está sendo ignorado no nosso controlador de versão, porque nós não queremos incluir este arquivo dentro do nosso controlador de versão, porque cada instância terá que definir qual é a sua configuração. Portanto, a maneira que nós vamos fazer esta configuração no Heroku será via variável de ambiente. Nós podemos entrar aqui no terminal, utilizar a ferramenta de CLI do Heroku para rodar Heroku config :set variável debug igual a false. Feito isso, nós vamos enviar esta variável para
o Heroku e veja que ela está como false. Eu vou mudar aqui o meu valor local de novo para true, porque localmente eu quero ter acesso àquela página de erros com as informações. Agora, se esse ponto env não se encontra no controlador de versão, nós teremos um problema quando formos rodar no nosso servidor de integração contínua, porque ele vai tentar encontrar essa configuração e não vai encontrar. Também nós temos um problema que, se esse arquivo não está no controlador de versão, quando alguém quiser rodar o servidor localmente para desenvolvimento, ele não vai ter uma base de quais são as configurações necessárias para rodar o projeto. Para resolver esse problema, eu vou copiar aqui o ponto .env e vou criar aqui uma pasta dentro do nosso projeto chamada contrib. Em geral, nessa pasta contrib existem templates para facilitar a vida de alguém que vá utilizar o nosso projeto. Isso é muito comum em vários projetos open source, inclusive. Então eu vou copiar o ponto .env, mas eu vou chamar de env sample, porque é um sample da configuração. Eu vou deixar inclusive aqui o padrão para false. A outra utilidade dele é que o nosso CI precisa de um ponto .env para conseguir rodar. Então aqui no Travis nós vamos copiar o arquivo que está dentro de contrib, chamado env-sample, para o ponto .env, de tal forma que nós tenhamos o nosso arquivo de configuração disponível para o servidor de integração contínua. Eu vou fazer o push dessa aplicação, já criar o pull request, para que você possa ver a execução no CI. E eu vou adiantar o vídeo até esse ponto. Então o nosso CI rodou com sucesso e veja aqui a cópia do nosso ponto .env para que ele pudesse funcionar. Então nesse momento eu vou voltar aqui para o projeto e vou fazer o merge desse pull request de forma que o deploy aconteça lá no GitHub. Então eu vou dar aqui um rebase merge. Como nós setamos a nossa variável debug para false no Heroku, a ideia é que aquela página de erros não mais apareça lá no nosso servidor. Você pode conferir sempre as suas variáveis de ambiente rodando Heroku config, e ele vai listar todas as suas variáveis de ambiente, em particular debug igual a false. Feito isso, vamos acessar aqui a página do Heroku para conferir se o deploy aconteceu. Veja aqui que ele acabou de acontecer, escrito aqui o Just Now. Portanto, quando eu atualizar a página, veja que ele não mostra mais a página de erros, como nós queríamos. Contudo, localmente, como eu deixei a variável debug setada para true, veja que ele me mostra a página de erro. Então, o interessante dessa aula é notar os passos que nós seguimos com a Python Decouple e com a configuração para poder ter cada uma das nossas instâncias configuradas de uma maneira diferente. E nós seguiremos esses passos para configurar toda a nossa aplicação.